vai a, pregarou, que fala de, que morreu e deu a sua, para nos salvar do, que é a transgressão da. Bom, todo mundo concorda que pecado é transgressão da lei. Só que tem uma questão. O que acontece no mundo lá fora, no mundo religioso, é que as pessoas dizem assim: nós somos salvos pela graça. Dizem assim, e nós também falamos isso aqui hoje. E aí as pessoas dizem, e a lei foi abolida. Vocês já ouviram falar isso por aí? Quem já ouviu falar isso por aí? Oh, acho que todo mundo já ouviu falar isso. Veja o que acontece se as pessoas tirarem a lei. Se essa ideia de que a lei foi abolida fosse uma ideia certa, vamos ver o que acontece sem a lei. E se essa ideia é uma ideia errada, vamos ver o que acontece. Quando dizem por aí que a lei foi abolida, essa é uma ideia de Satanás. Tá? A lei não foi abolida. E se alguém prega isso por aí, está pregando errado. Agora escuta. Tira a lei para ver o que acontece. Você que está com a lei pode sair, pode descer. Vamos tirar a lei. Vamos ver. Imagine que essa doutrina falsa fosse verdadeira. A lei acabou, foi abolida, não tem mais lei. Vamos ver o que acontece. O vai a, pregarou, que fala de, que morreu e deu a sua, para nos salvar do, que é a transgressão da, não tem mais lei. A lei foi abolida. Então notem, irmãos, se não tem lei, não tem o quê? Está fraco. Se não tem lei, não tem o quê? Porque pecado é a transgressão da, mas se a lei foi abolida, se não tem mais lei, não tem pecado. É claro, você está dirigindo o seu carro, tem um semáforo, sinal vermelho, o que diz a lei? Pare. Sinal verde, o que diz a lei? Siga em frente. Na semana seguinte você está dirigindo o seu carro, aí você diz, aqui tinha um semáforo. Mas tiraram, não tem mais. Tinha um semáforo, mas como tinha, eu vou parar o carro. Vai parar o carro? Não, se parar alguém vem e vai bater. Então, tinha um semáforo, ok, mas não tem mais. E se não tem mais a lei, não tem mais o quê? Transgressão. Você pode passar que não está transgredindo nada. Então, irmãos, onde não há lei, também não há pecado. Não há lei, não há transgressão, não é verdade? Então vejam, senhores, se a lei foi abolida, não existe mais pecado. Tudo isso porque dizem que a lei foi abolida. Olha o que acontece. Não tem lei, não tem pecado. Vamos de novo. O vai a, pregarou, que fala de, que morreu e deu a sua, para nos salvar do. Perceba o seguinte, quem é salvo pela graça, é salvo de alguma coisa, não é? E somos salvos do quê? Do pecado. E o que é pecado? Transgressão da lei. Mas se não tem lei, não tem? Está fraco. Se não tem lei, não tem? E se não tem pecado, não tem? Só tem graça se tiver pecado? Pensa bem no que você falou. Vamos melhorar a frase. Se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, anula a graça. Você percebeu? Veja só, se a lei foi abolida, não tem mais pecado. Se não tem mais pecado, anula a graça. Então, senhores, falar que a salvação é pela graça, sem a lei, é uma desgraça. Entendeu? Vamos de novo. Se não tem lei, não tem? Está fraco. Se não tem lei, não tem? Se não tem pecado, anula? Anula a graça. Veja o problema. Tudo isso porque mexeram na lei. Se mexe na lei, é efeito dominó. Vai mexendo em tudo. Vamos mais. O vai a, pregarou, que fala de, que morreu e deu a sua. Vocês percebem que não tem mais graça. Porque se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, anula a graça. Se anula a graça, Cristo morreu em vão. É aí que Satanás quer chegar. Quando ele diz por aí que a lei foi abolida, na verdade ele quer atingir quem? Quem ele quer atingir? Quem? Jesus. Mas ele não tem poder, ele está derrotado em nome de Jesus.
Ele diz, a lei foi abolida. E as pessoas falam, não, é a graça. E a lei? Não, a lei acabou. É a graça, mas não tem mais lei. É a graça e não tem mais lei. Isso é uma salvação barata, errada. Quem é salvo de alguma coisa. Salvo do pecado. E o pecado é a transgressão da lei. Se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, anula a graça. Se anula a graça, Cristo morreu em vão. Infelizmente tem que sair. Esse nome é lindo, mas ele tem que sair. Só para explicar o estudo de hoje. Sim. Essa frase de lá para cá, ok. Se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, anula a graça. Se anula a graça, Cristo morreu em vão. Porque a graça, ela vem por Jesus Cristo. Se não tem pecado, não tem... se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, anula a graça. Acabou a graça. E se não tem a graça de Deus, então Jesus morreu em vão. É por aí que o problema vem. Vamos de novo, irmãos. Está fraco? Vai a pregador. Que fala de quem? Começa a complicar. O evangelho começa a perder força. Vamos lá, de lá para cá. Se não tem lei, não tem? Alô? Se não tem lei, não tem? Se não tem pecado, anula? Se anula a graça, Cristo morreu em? Se Cristo morreu em vão, para quê? Para que evangelho? Bye, bye. Um pouquinho mais para frente. Vocês dois. Aí, tá bom. Vai a fazer o quê? Vamos de novo. Vai a fazer o quê, minha gente? É por isso que algumas igrejas estão virando um salão de baile. O povo não estuda mais a Bíblia. Falta a palavra. A palavra de Deus tem que ser estudada, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Examinada. Oração, louvor e estudo da palavra. Não pode perder isso. Se perder isso, nós estamos perdidos. Mas tudo isso acontece porque mexeram numa coluna. Veja, de lá para cá. Se não tem lei, não tem? Vamos, irmãos. Não tem lei, não tem? Se não tem pecado, anula? Se anula a graça, Cristo morreu em? Se Cristo morreu em vão, para quê? Evangelho. Se não tem evangelho, para quê? Para que igreja? Não precisa. Ela foi esperta. Muito esperta. Não, calma, Vinícius. Calma, Vinícius. Não saia. Ele foi ótimo agora. Calma, Vinícius. Ele vai ficar vermelho, mas tudo bem, Vinícius. Depois a gente conversa lá fora, nós dois. Ele é meu amigo, não se preocupe. E eu só deixei ele por último porque eu sabia que ele era meu amigo, eu podia ficar à vontade com ele. Vamos lá. Tá fraco. Vai fazer o que, coitado? Não tem o que fazer, tem? Não. Vamos lá. Se não tem lei, não tem? Se não tem pecado, anula? Se anula a graça, Cristo morreu em? Se Cristo morreu em vão, para quê? Se não tem evangelho, para quê? E se não tem igreja, para quê? Para quê, pregador? Não é? Não é verdade, Vinícius? Para que pregador? E nós dois. Eu sou pregador, você está segurando a placa. Não precisa de pregador. Entendeu, irmão? Cai tudo por terra quando se tira o quê? A lei. Então não precisa de pregador mais. E já que não precisa, Vinícius. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem. Calma, Vinícius, calma. Você já está indo embora? Irmãos, tudo isso porque mexeram na lei. Então não precisa de pregador. Já que não precisa, Vinícius, eu também vou embora. Nós dois. Vamos embora? Não, nós vamos embora, nós dois. Irmãos, mexeu na lei, mexeu em tudo. Não precisa de mais nada. Nem de pregador, tá? Bye, bye. Estou indo embora. O que vocês estão fazendo aqui? Não tem mais nada aqui, não. Acabou. Tchau, pessoal.
Vamos embora, Vinícius. Tchau, pessoal. Boa noite para todo mundo.